Eu gostaria de falar hoje para os irmãos em relação ao deserto. Que às vezes a gente se encontra no deserto, se encontra não solitário de pessoas, mas às vezes uma situação ou o jeito que a gente se encontra parece que a gente está caminhando e não chega às vezes em lugar nenhum, né? E o deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água. Fica com fome e não encontra comida. Fica com calor e não encontra sombra. No deserto estamos completamente vulneráveis. Não podemos nos esconder no deserto. Da mesma forma, não podemos esconder de Deus. Nós precisamos nos abrir. Isso eu tirei um texto da internet, né? Ser vulneráveis, depender completamente dele. E quando nós fazemos isso, Deus faz milagres. Ele nos dá tudo o que precisamos e transforma o nosso deserto em um lugar fértil e bonito. Amém? Salmos 107, 35 ao 38, fala assim: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os caminhos para fundarem uma cidade habitável. Semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam. E não deixa que os seus rebanhos diminuam. Isaías 41, 18 ao 20 fala: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. Para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Amém? Se você está se sentindo no deserto, se nós estamos nos sentindo no deserto, é porque o Senhor está nos preparando para algo que Ele tem para fazer através da nossa vida. Só que a gente precisa, como nós estamos num lugar vulnerável, isso acaba fazendo com que o nosso coração acabe se abrindo mais para o Senhor. Se a gente entender isso, ou a gente se afasta mais dEle, ou a gente entende que a gente precisa mais dEle. Então, o nosso coração acaba ficando aberto para que o Senhor faça mais. Então, esse deserto vai se tornar um manancial de águas, um lugar florido, que as pessoas muitas vezes podem olhar e pensar: nossa, eu não pensava que isso aconteceria com aquela pessoa, ou que ela poderia ser aquilo que ela está sendo agora. Mas só o Senhor pode transformar a nossa vida. Amém? Que nossa confiança esteja no Senhor. E se a gente está num deserto, se a gente está cansado, se a gente está sobrecarregado, ponha a sua confiança no Senhor. Amém? Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite, por mais uma noite que nós possamos estar com os nossos irmãos, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Declaramos que nós precisamos de Ti, nós não somos nada sem Ti, Senhor. A nossa vida não é nada sem a Tua presença. Nós sabemos que mesmo que a gente pense que não está com o Senhor está ali do nosso lado, que a gente pode esticar a mão e a gente pode tocar em Ti, se a gente fechar os olhos, a gente pode Te sentir, porque o Senhor está em todos os lugares, mas nós precisamos entender isso, que o nosso coração esteja aberto nessa noite para receber mais de Ti, que a gente esteja disponível para ouvir a Tua palavra, disponível para ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente faça, disponível para o Senhor, para que o Senhor age através da nossa vida. Nos dá força, nos dá perseverança, que em meio à luta ou em meio ao deserto a gente continue batalhando, continue seguindo, porque a gente sabe que o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo o meu caminho
por teus passos, minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha
nosso coração e toda a nossa alma, amém? Que o nosso desejo seja estar na presença do Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim quer te louvar, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração. Declare isso pro Senhor. Toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim, faz o teu querer em mim. Amém. Que o Senhor possa encontrar em nós esse desejo de fazer o querer dele em nós. Amém. Eu gostaria de chamar o pregador dessa noite.
Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor nessa noite pela palavra que Ele tem colocado em nosso coração. E quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Todos acharam? O versículo 9 até o versículo 14. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com a finalidade de orar, os dois. Um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Pode sentar. Felipe, alimenta um pouquinho o retorno para mim. Eu já descobri que eu estou ficando surdo, irmãos. Fui no otorrino agora, o negócio está feio. Só Jesus para dar graça. Eu estou feliz hoje. Alegria por poder ter a oportunidade de estar com os irmãos para falar da palavra, né? Daquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. E feliz também porque hoje meu filho casou no civil, né? E a gente ficou muito feliz por isso. Eu já comecei a dizer para a Silvana: estão levando o meu Coquinho embora. O apelido dele é Coquinho, a gente chama, né? Só nós chamamos. E a gente fica com esse sentimento assim, né? Mas glória a Deus por todas as coisas. O Senhor é bom. Irmãos, confesso que eu não fiz aprofundado estudo acerca dessa palavra. Confesso que eu não procurei saber muitas coisas, mas eu estou assim tentando só seguir uma instrução do Espírito Santo para compartilhar com vocês esta palavra hoje, para que nós possamos entender 2 posturas. Eu quero falar sobre isso aqui hoje, né? O versículo 9, Jesus já conta uma parábola. Se você acompanhar na sua Bíblia aí comigo, você vai ver. Há algumas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Jesus se depara com esse tipo de gente e ele automaticamente conta uma parábola para ilustrar. Porque Jesus sempre fez isso, ele contava parábolas para as pessoas, na verdade, entenderem o que ele estava dizendo. E ele falou de 2 homens que subiram ao templo para orar. A finalidade dos 2 era orar. E ele fala aqui que um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu, irmãos,
Flávio Joséfo, um escritor hebreu, ele diz que esse era um partido religioso que surgiu por volta aí do século II a.C., e ele ficou circunscrito a Jerusalém no século I depois de Cristo. Então, na época do Império Romano, esse grupo de fariseus, eles foram muito favorecidos pelos governadores gregos, e essa liderança, ela obteve uma representação no Sinédrio, ou seja, se transformarmos nos nossos dias, que era o Supremo Tribunal, e na Assembleia Legislativa dos Judeus lá em Jerusalém. Eles tinham cadeiras, eles tinham privilégios. Só que o que acontecia aqui? Uma coisa importante, existem muitas coisas que nós não podemos trazer, porque senão demora muito, mas uma das coisas que eles faziam era discordar da prática entre a fé e a obediência. E Jesus e os fariseus estão sendo retratados dentro das Escrituras como oponentes, porque eles não acreditavam a fé e obediência. E eles foram alvo, muitos momentos dentro das Escrituras, de sérias puxadas de orelha que Jesus deu neles. Fariseus, saduceus, essênios, hipócritas, homens que, claro que eles eram uma representação muito forte da religião na época, né? E aqui a Bíblia também está falando de outro homem que era publicano. O publicano, quem eram os publicanos? Eram os cobradores dos rendimentos públicos entre os romanos, e eles eram considerados como pagãos, porque eles não concordavam com os impostos que precisavam pagar para os publicanos, e eram considerados como pagãos. Claro que existe muito mais coisa, como eu disse. E olhando para essas duas figuras, que foram os fariseus e os publicanos, e Jesus se utiliza desses dois exemplos para falar aqui a respeito de duas posturas. E essas duas posturas nós podemos ver no nosso meio, né? Atitudes que tomamos muitas vezes como a atitude de um fariseu, e ora tomamos uma atitude como a atitude de um publicano. Ali no versículo 11 e 12, fala do fariseu. Irmãos, tendo em vista este texto, a gente tem que entender uma coisa. Essa origem, essa raiz desses pensamentos, falando de fariseus agora, que eles tiveram, aonde iniciou essa origem? No Éden. Foi no Éden que isso iniciou-se. Porque até que o homem caiu em pecado, até que o homem se entregou ao pecado, eles eram puros e retos. Eles praticavam literalmente o sacerdócio puro e real. Mas quando houve a entrada do pecado dentro do coração do homem, acontece que trouxe esses pecados, essa desobediência trouxe consigo algumas características que nós trazemos dentro de nós hoje. Ah, pastor, mas eu já aceitei a Cristo, já fui justificado, concordo com você. Só que a nossa luta contra essa nossa natureza adâmica que está dentro de nós é muito intensa. E não se descansa do dia para a noite assim, agora eu estou 100%. Não. Sempre temos que lutar constantemente contra o pecado. Com isso, não quero jamais dizer que então o sacrifício de Jesus foi imperfeito. Não, ele foi perfeito. Graças a Deus que através do sacrifício o Espírito Santo está sobre nós e nos ajuda
a matar essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa que trazemos dentro de nós. Temos que ter esse entendimento, esse reconhecimento. Então, essa questão da natureza do fariseu, que já teve uma origem no Éden e vem se estendendo por todos os anos, séculos, milhares e milhares de anos, e está vivo até nos dias de hoje. Entendemos que lá, com a queda, isso falamos de uma natureza caída do homem. Encontramos um homem agora com orgulho. Essa natureza é adâmica. É uma natureza da humanidade caída, sem o Senhor. Orgulho, autossuficiência. Entenda bem o que eu quero dizer. Arrogância. E outras tantas características que temos dentro de nós. Algumas estão mais mortificadas, outras estão mais em evidência. E o fariseu, quando ele está no templo para orar, ele, com autossuficiência, com orgulho, com arrogância, ele se porta diante de Deus, se endereça a Deus em oração, já dizendo: Senhor, eu sou diferente dos outros, não sou roubador como os homens, não sou injusto. Os homens são injustos, são roubadores, são adúlteros. Eu não sou tão frágil e tão pequeno como esse publicano, mas eu sou diferente. Entenda que quando o orgulho penetra no coração do homem, irmãos, é um perigo. Nós encontramos vários episódios dentro da Bíblia mostrando isso. Um deles foi o jovem rico, sim ou não, irmãos? O jovem rico chegou diante de Jesus, querendo um foco para si, um aplauso, que isso é parte da natureza farisaica, que às vezes queremos. Ele queria aplauso, e ele chegou para Jesus: bom mestre. Jesus já disse assim: como você me chama de bom? Que bom só Deus, só é o Senhor que é bom. O que eu devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: você tem observado as leis? Ah, Senhor, isso eu faço cabalmente. Desculpe, irmãos, eu estou com... O otorrino vai dar jeito em mim, se Deus quiser. Cabalmente eu cumpro todas as coisas. Vamos falar nos nossos dias, eu vou à igreja, eu contribuo, eu oro, eu jejuo, como ele falou ali, né, 2 vezes por semana, eu leio a palavra, sou um bom cristão. E o jovem rico chega querendo impressionar Jesus com as características que jamais impressionarão o Senhor. Entenda bem isso. Porque nenhum de nós temos mérito suficiente para impressionar o Senhor com as características que temos conosco. E ele disse: então, Senhor, eu cumpro tudo, faço tudo bonitinho. E aí, Jesus entra na veia horta dele e disse assim: então tudo bem. Como Jesus já sabia de todas as coisas, tinha a revelação de tudo, Jesus disse assim: então tá bom, pega todos os teus bens, vende tudo, pega esse dinheiro e entrega a todos os pobres, e depois você me segue, aí você vai herdar a vida eterna. Ele disse: sabe? A pessoa que fica sem resposta, fica no e não sai do lugar. Não dá para mim. Ele chegou com uma atitude farisaica diante de Jesus. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Ele quis impressionar o Senhor.
Todo homem, ele tem o senso de justiça própria. Sim ou não? Todos nós, seres humanos, temos senso de justiça própria. Todos nós. Quando vemos alguma coisa que foge a um padrão que pensamos ser o correto, nós dizemos, eu não entendo isso. Por exemplo, quantas vezes ouvimos as pessoas dizerem para nós, se Deus é amor, por que tanta desgraça no planeta Terra? Você já ouviu isso? Com certeza. Eu já ouvi algumas vezes. Para mim, por exemplo, tem uma pessoa da família que fez um pronunciamento em um dado momento e disse assim, poxa, se um familiar nosso falecer nessa situação aí do Covid, né, nós não merecemos isso. Porque nós temos o senso de justiça própria e até pensamos que Deus, Ele vai trabalhar a tal ponto de querer satisfazer tudo aquilo que pensamos ser o correto, porque nós pensamos que somos juízes das coisas. Mas o ser humano tem isso, está dentro de nós. Temos a mania de pensar, de achar que quando praticamos algo plausível e digno, quando tomamos atitudes que enobrecem-nos, nós logo desejamos receber elogios, aplausos, tapinha nas costas e palavras dizendo que nós somos bons. Logo desejamos reconhecimento das pessoas. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque isso enche o nosso ego. Isso satisfaz o nosso ego. Engano nosso é pensar que as nossas atitudes impressionarão o Senhor. Porque o que acontece? Um dia eu estava ouvindo eu estava numa discussão, não discussão de briga. Porque a palavra discussão quer dizer fazer rodar o assunto. Isso é discussão. E eu estava numa discussão e um líder religioso disse assim, eu não entendo, essa gente que faz teologia, a maioria sobe no altar e se acha o tal. Você já ouviu alguém falar isso? Esfriou na fé, irmãos, dá licença, isso não existe. Só se o camarada já não tem direção de Deus na vida dele. E uma outra pessoa se levantou e deu uma resposta que para mim foi uma das mais inteligentes que eu vi até hoje. Ele disse assim, tudo bem, eu até concordo que algumas pessoas que estudam, que vão a fundo nas escrituras, ficam orgulhosas e pensam que sabem mais que os outros. Mas a grande realidade é que se você ora, você também fica orgulhoso porque você ora bastante. Se você dá grandes ofertas, você se orgulha porque está dando grandes ofertas. Se você jejua, eu jejuo. Olhem o fariseu. Estão me entendendo, irmãos? Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo que possuo. Eu sou o cara. Isso é da natureza humana. Jesus repreende um homem chamado Simão, um fariseu, quando Jesus estava dentro da casa dele, e entra aquela mulher que derrama o vaso de perfume precioso, caríssimo, aos pés de Jesus. Quando esses fariseus olham essa atitude, dizem logo de pronto, que é isso? Ele é mestre, é Senhor, e Jesus captou o pensamento deles e disse, olha, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, que era uma tradição judaica.
você não ungiu minha cabeça. Você não me ofereceu nada aqui dentro da sua casa. Mas esta mulher toma uma atitude que impressiona o coração do Pai. Pecadora ao extremo, sem mérito próprio, ela chega, o que ela tinha de mais precioso era aquele perfume. Ela chora aos pés de Jesus, enxuga com as lágrimas, derrama aquele perfume precioso, caríssimo. E todos ficam assim, ó. Naquele momento, o espírito farisaico estava em Simão e disse: isso não pode. Jesus está dizendo aqui que perdoa pecado. Quem é ele para dizer que perdoa pecado? E aquela mulher naquele momento, numa atitude singela, que o que mais impressiona o Senhor é quando a gente toma atitudes singelas, irmãos, motivadas por uma unção de Deus, e aquilo impressionou o Senhor. Então nós encontramos dentro das Escrituras fariseus, posturas farisaicas, posturas de pessoas que muitas vezes a gente se surpreende com a nossa atitude. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele me disse: olha, eu fiz a escola do clamor, e essa pessoa fez na época a escola do clamor, e ele estava cheio do Espírito, e todo lugar que ele ia ministrar vinha algo do Espírito, sabe? Forte, derramado no meio da igreja. E ele disse que aquilo começou a querer entrar um orgulho no coração dele. Começou a querer entrar um orgulho, dizendo: você é o cara. É só você tocar. É só você cantar. É só você pregar que o fogo desce, que a unção vem. Irmãos, é uma linha muito tênue. Nós temos que cuidar com isso. Eu estou falando assim, geralmente, de coisas no nível espiritual, mas no nível material não é diferente também. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa começa a subir uma escala de crescimento, se forma, se pós-gradua, sabe, se aperfeiçoa, que é uma coisa muito boa fazer isso, não é errado, é bom demais, mas aquilo gera um orgulho dentro dela, e quando ela chega às vezes no seu ambiente de trabalho, ela se sente superior a outros. E cristãos praticam isso. O que são isso? O que são essas coisas? São sentimentos farisaicos que estão impetrados dentro do nosso coração. Pessoas que amam ouvir alguém dizer: você é bom. Nós precisamos quebrar isso, irmãos. Pastor, que postura eu devo ter? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. O que está escrito, Mateus 6, 5. Dá para projetar aí, Felipe? Beleza. E quando orares, quem ensinava isso aqui? Jesus. Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Não sejam como eles. Aquilo que você for fazer, faça como a Bíblia nos ensina. O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por isso que Jesus ensinou: você quer falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, é só eu e você. Nós temos que cuidar com esse sentimento, irmãos. Esse sentimento farisaico que muitas vezes está dentro de nós. E para aguçar esse sentimento é só um estalar de dedos.
é algo muito rápido para a gente cair no orgulho. Nas coisas espirituais é muito perigoso. Na vida material, na vida como profissional e outras áreas da vida. Só para a gente já passar para a segunda parte e terminar a mensagem. Jeremias 17:5, que diz... Jeremias capítulo 17, versículo 5. Todos estão entendendo bem, irmãos? Jesus debulhava essa gente, meu Pai. Assim diz o Senhor. Olha aí. Algumas pessoas, eu já vi dezenas de pessoas interpretarem de forma errada esse versículo, irmã Laura. Dizendo que você não confia em ninguém. Porque maldito é o homem que confia no homem, mas esqueceu do resto. E faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Está falando de si mesmo. Nós temos que cuidar com isso. Não ter essa autossuficiência. Não ter esses pensamentos relatados hoje, alguns deles que são muitos, muito mais. Mas nós temos que cuidar com o nosso coração, não confiar na nossa própria. Não se estribes na tua própria sabedoria, a Bíblia está nos ensinando. Não faça do teu braço forte. Porque quando eu me torno autossuficiente, a minha dependência não é mais o Senhor. Entendem o que eu estou dizendo? A minha confiança não é mais o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E agora eu quero falar, para finalizar essa mensagem bem objetiva, a respeito da segunda classe, do segundo homem relatado na parábola de Jesus, que foi o publicano. O publicano está ali no versículo 13, lá de Lucas 18. O publicano, porém, estando de pé, de longe, enquanto o fariseu dizia assim, eu faço, eu não sou igual a essa gente. O publicano estava de longe. O que ele fazia? Ele nem queria levantar os olhos aos céus, está dizendo as Escrituras. Ele batia no peito dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, reconhecendo o seu estado. Por mais que nós venhamos alcançar vários níveis espirituais, venhamos crescer na fé, no ministério, no conhecimento de Deus, nunca se esqueça que a nossa natureza é má e que nós não poderemos nunca nos orgulhar e querer ser superior a outrem, mas nós temos que ser como o publicano. Senhor, eu sou pecador, eu não mereço. Se não fossem as misericórdias do Senhor, que seria de nós, irmãos? Se fosse depender dos meus méritos, eu nem aqui estaria. Mas foi o Senhor. Nunca se esqueça que você, nem eu, nem quem me ouve em casa, tem justiça própria, mas nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que sempre entender esses princípios. A primeira coisa que esse publicano faz é reconhecer o seu estado de um pecador diante de um Deus santo. O publicano clamava ao Senhor naquela hora, por uma coisa que ele mais necessitava, e é o que mais necessitamos, de verdade. Sabe o que é, irmãos? A misericórdia do Senhor. Veja que postura diferente. Veja que atitude diferente. Senhor, eu faço. O outro disse, Senhor, eu sou um pecador, só tenha misericórdia da minha vida. Aí ninguém entende por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Por quê? Por causa da postura dele diante do Senhor.
devemos cuidar. Aquela pecadora, com sinceridade, se entregou, se rendeu, se deu ao todo aos pés de Jesus e foi perdoada e saiu dali com a sua vida transformada, porque ela sabia que não tinha mérito próprio. Olha a atitude do publicano aqui. O que nos valida diante de Deus, irmãos, é a nossa transparência, não a nossa aparência, porque a aparência engana, mas a transparência, ela nos projeta. O que vale diante de Deus, e eu quero dizer para você que o que mais vale é o que nós somos diante de Deus, não agindo como um fariseu, mas como um publicano, reconhecendo a nossa miserabilidade, a nossa condição de pecador, de alguém que todos os dias depende do Senhor para prosseguir. A transparência é o que vale. Por isso, irmãos, eu quero deixar como instrução para a sua vida, para a minha vida. Nunca tente chegar diante de Deus com hipocrisia, porque hipocrisia tem uma raiz grega da palavra hipócrites. E essa palavra hipócrites, ela tem uma conotação de alguém que se maquia para mostrar aos outros o que não é de verdade. Mas quando Deus vê alguém com um coração sincero e puro, Ele recebe a oração. Tanto é que os dois foram embora, só que quem recebeu, foi recebido diante do Senhor, quem foi? Aquele que agiu com transparência, que não tentou esconder a sua natureza, o seu estado de pecador. Por isso eu digo para você nessa noite, haja com transparência, ainda que isso traga alguns malefícios para a sua vida, mas serão temporários esses malefícios. O que vale diante de Deus é a nossa sinceridade diante dEle. O que vale diante de Deus é a nossa honestidade, o nosso coração puro diante do Senhor. Eu quero convidar você para fazer uma leitura para finalizar a mensagem dessa noite. Lá no Salmo de número 15, Felipe. Texto bem conhecido da igreja. Amém, irmãos? Aonde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor opera, aonde houver o coração puro e sincero diante dEle. É isso que move. Qual deve ser a minha atitude? Minha atitude deve ser de alguém que é transparente, que sabe da sua humanidade, irmãos. Ninguém é super espiritual. Pastor não é super espiritual, não. A gente é falho, é pecador, carece da misericórdia todos os dias. A gente carece de ajuda, a gente carece de conselho, carece de amigos também. Todos nós precisamos. E o que vai validar isso tudo, irmãos, é nós agirmos com sinceridade, irmã Laura, diante de Deus. É isso que valida as coisas. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Aleluia. Aqui os salmos. Quem, Senhor, habitará no teu, aqui fala tenda, no teu santuário? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Próximo, Lipe. Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça e do coração fala a verdade. 3. Que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. A minha tradução fala, aquele que anda em sinceridade, é esse que habitará. Que não difama o próximo. É esse que habitará no lugar do Senhor, o lugar secreto. Amém, querido? Fique de pé, vamos orar. Não esqueça, posturas, duas posturas distintas. Uma de um fariseu, a outra de um publicano. Hoje,
A postura de um homem sincero é o que vai valer todas as coisas, que vai validar e vai autenticar, homologar a nossa vida espiritual, nossa vida como cidadão, nossa vida como um trabalhador e etc, etc, etc. Não querer mostrar aquilo que a gente não é. Amém? Eu já vi muito no nosso meio, irmãos. No nosso meio, que eu digo de modo geral, meio evangélico. Quantas pessoas tentando impressionar as pessoas com uma pseudo-espiritualidade. Tentando impressionar as pessoas com a sua roupa. Tentando impressionar as pessoas, mas no fundo cheira mal. O que Deus quer? Sinceridade. O que Deus quer? Transparência minha e sua. Jesus falou, e já vamos encerrar. Eu digo-vos que este desceu justificado, quem? O fariseu, o publicano, desculpe. E ele dá um grande ensinamento. Aquele que é a si mesmo, uma decisão, se humilhar, ele será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado. É a nossa decisão que vai mandar. Não é a dos outros, é a nossa. Olha que ensinamento profundo esse. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Pedimos que essa palavra fique em nosso coração de uma forma especial. E que cada vez que nos depararmos com uma situação que nós quisermos aplausos, holofotes, honra própria, nós venhamos repensar e nos lembrar daquele homem publicano que realmente recebeu a sua vitória, porque ele agiu com sinceridade diante de ti. Senhor, dai-nos transparência, quebra a máscara da nossa vida, destrói a máscara. Muitas vezes a gente tenta mostrar para as pessoas que somos piedosos, mas nós somos maus. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor e nunca vamos nos esquecer. Nós somos humanos, carentes da glória de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.